Hoje eu queria falar com vocês sobre um assunto que tem sido uma constante das pessoas, dos grandes executivos, mas também de pessoas que estão até no início de carreira, nos primeiros 10 anos, depois gente que já está no segundo terço da carreira, já atingiu uma posição de gerência ou de gerência sênior, às vezes até diretoria. E também de pessoas já mais sêniores no final da carreira, em que já foram CEOs, já são CEOs, ou já são empresários bem-sucedidos, mas que estão pensando muito nesse momento em como fazer uma migração, como fazer uma transição bem estruturada, bem planejada para uma segunda carreira, seja ela uma carreira executiva, seja uma carreira empreendedora. Então, a gente sabe que em função de diversas questões, quer dizer, tanto de questões de um pouco da crise econômica que está acontecendo nos últimos 5, 7 anos no nosso país, esse é um momento de muita reflexão. Outro momento de reflexão se refere a grandes mudanças que vão ocorrer no mercado de trabalho no futuro, com a automatização, com a transformação digital, obviamente, com tudo isso, uma mudança no perfil, um pouco, do executivo, e segundo, numa redução efetiva de posições executivas em grandes empresas, em grandes ou até em pequenas empresas, né? E se não fosse diminuir o número de posições, certamente vai se modificar muito o perfil, o background das pessoas que vão ocupar essas posições, em função efetivamente da transformação do modelo de negócios, da transformação digital que vai ocorrer e está ocorrendo para praticamente todos os segmentos. Então, assim, cada pessoa tem a sua motivação para tentar querer construir uma segunda, uma terceira carreira, né? Mas o que, na minha opinião, é importante vocês entenderem para que você possa fazer uma transição estruturada, uma transição com boas chances de sucesso, uma transição em que você vai ter um shortcut para você conseguir chegar onde você quer, né? Até em termos de remuneração, até em termos de compensation, até em termos de ganhos, né? Porque quando você faz uma mudança importante na tua carreira, a primeira coisa é que você precisa dar alguns passos para trás, né? Tanto em termos da tua posição, do teu status corporativo, do nível salarial que você tinha anteriormente, né? Mas como se recuperar rapidamente disso? Como você se engajar rapidamente num novo projeto? Pode ser uma nova posição, pode ser num novo tipo de carreira, pode ser num outro segmento de mercado, ou pode ser numa coisa absolutamente diferente, pode ser uma reinvenção de você mesmo e da sua carreira, tá? Eu acho que a primeira coisa é você ter um grande aprendizado sobre quem você sobre o que você aprendeu até hoje, sobre o que você tem de competências principais, sobre tudo o que você construiu ao longo da sua vida e construiu ao longo da tua carreira executiva. Por quê? Porque você entendendo isso, esse vai ser o teu arcabouço inicial, né? O que dessas competências, desses aprendizados passados, eu vou de fato poder utilizar na minha nova carreira futura que eu estou planejando? Será que vai ser 5%? Será que vai ser 20%? Às vezes pode ser 70%, entende? Então, assim, esse entendimento vai fazer com que duas coisas. Você, primeiro, aprenda quem você é. Segunda, o que você aprendeu você vai poder utilizar na tua outra carreira. E isso é determinante para você entender o fator de risco
que você vai tomar ao fazer essa mudança. Tá? E também, ou por outro lado, além do fator de risco, o quanto de esforço você vai precisar fazer para você, se você for aproveitar só 5, 20% que seja do que você construiu até hoje, os outros 80% você vai ter que construir. Você tem tempo para isso? Você vai ter energia pessoal para isso? Essa é uma grande pergunta. Eu posso até ilustrar o que aconteceu comigo mesmo. Né? No primeiro terço da carreira, eu migrei da consultoria de estratégia de negócios, vamos dizer assim, hard consulting, né, em strategy consulting, management consulting, para o people consulting, headhunting, governance consulting, succession planning, consulting e assim vai. Foi uma mudança expressiva na minha carreira. Eu deixei de lidar com planilhas PowerPoints para lidar, e Analytics forte, para lidar muito, muito, muito com pessoas, com comportamentos, com entendimento de carreira. Tá? Então foi uma mudança relevante. Mas tiveram um monte de coisas que, com o meu aprendizado e com minhas competências de um bom strategy consultant, ou management consultant, eu aproveito muito isso, até um dos meus pontos fortes em relação a essa nova carreira que eu abracei há 11 anos atrás. Tá? Então, o que eventualmente era um ponto fraco meu se tornou um diferencial. E para você? Como vai ser isso? O segundo ponto é em relação às tuas características pessoais, um pouco seu jeito de ser, e o que tem a ver com a forma que você toma decisões ou age em situações críticas, em situações complexas de tomada de decisão ou de ação diferencial em relação ao que você fazia antes. Tá? Então você precisa tentar entender o que vai ser esse futuro. Você precisa fazer essa viagem. Você precisa entender o que é essa atividade nova, o que vai ser seu dia a dia, qual vai ser seu principal, ou seus 2 ou 3 principais desafios, que podem ser muito diferentes do que você já está habituado a fazer, ou tem a competência para fazer, ou tem o network para fazer, ou tem o conhecimento técnico para fazer. Tá? E ver se você vai também querer lidar com o tipo de gente nova que você vai ter que lidar, com o tipo de situações de liderança, de gestão de pessoas novas que você vai precisar lidar, e principalmente em relação à tua motivação, que é o terceiro ponto. Quer dizer, o que de fato te motiva a você querer fazer uma mudança expressiva na sua carreira? Você precisa entender claramente isso, porque senão você vai desistir rápido. E além de entender essa motivação, você vai precisar entender o que quando você chegar lá, quando você obtiver sucesso, quando você efetivamente tiver concluído essa transição de maneira bem sucedida, positiva, o que isso vai te trazer para você. E ao entender o que isso vai te trazer disso, que chama de pessoal, né? Eu brinco, é a Olimpíada que você vai participar lá na frente, né? Você vai ser uma pessoa competitiva naquela carreira que você escolheu como segunda, como terceira carreira, se esse impacto desse sucesso vai te deixar satisfeito. Por quê? Porque senão você vai imprimir um esforço enorme para algo que não vai nem fazer cócega em você. Então você precisa fazer essa verificação. E, obviamente, você precisa fazer um planejamento das ações práticas para você conseguir fazer essa transição. E depois, obviamente, executar, fazer, ir atrás, não ficar esperando. Né? Então, é disso que eu estou falando.
E você que quer mudar de carreira e tiver interesse em conhecer o nosso programa de aconselhamento de carreira, ele serve demais para te ajudar a fazer todas essas reflexões. Tá bom? Um grande abraço.